Junte-se a mim em uma nova história com uma narração envolvente. Na guerra contra os gigantes, a humanidade saiu vitoriosa, mas ao custo de metade da população. O último gigante foi derrotado graças ao poder de Ronan, um soldado sem patente. No entanto, os inimigos que eles enfrentaram eram apenas o começo. Após o fim do mundo, Ronan retorna 10 anos no passado, determinado a mudar esse futuro. Disposto a se tornar mais forte, seu objetivo é ingressar na academia mais prestigiada do mundo e reunir aliados poderosos que conheceu em sua vida passada. Seu último objetivo: combater a ameaça dos gigantes e, mais importante, descobrir por que ele é o único capaz de matá-los. Mestre da espada, gênio da academia, um homem ferido e exausto, jazia no meio de um campo de batalha sangrento. Não importava para onde olhasse, ele via corpos sem vida espalhados pelo chão. Ele praguejou: por que tantos haviam morrido? Foi então que uma voz ressoou, apontando que aquilo havia sido um claro descuido por parte de Holt. Era surpreendente haver um humano tão forte naquele momento. O homem, surpreso, identificou a origem da voz, uma imensa criatura humanoide alada. Mas a surpresa logo se transformou em raiva ao perceber que o gigante Ajut ainda estava vivo. 20 dias antes, Ajut havia surgido no Império e causado estragos por razões desconhecidas. Ele era o último dos 3 gigantes, e por sua causa, metade do Império havia se tornado um cemitério. E, incrivelmente, ele ainda estava de pé. O gigante, porém, não demonstrou irritação diante da raiva do homem. Com calma, disse que não havia mais motivos para se preocupar, pois ele logo retornaria ao seu povo. O homem retrucou que isso era uma boa notícia, pois os amigos de Ajut, que morreram antes dele, certamente o estariam esperando. Mas o gigante ficou confuso. Amigos? Perguntou ele. O homem então mencionou os outros 2 gigantes que vieram com Ajut. Um deles virou cinzas, queimado por um dragão vermelho mal-humorado. O outro foi selado para a eternidade por um velho chamado Loron. Ele não escondeu a satisfação ao recordar aqueles eventos. Holt, porém, manteve sua postura serena. Disse ao homem para não esconder a verdade com palavras superficiais. Os filhos das estrelas compartilhavam seus sentidos entre si, e por isso, Ajut sabia que seus aliados foram aniquilados junto com seus inimigos. Isso significava que, depois daquela batalha, pessoas fortes como o homem não existiriam mais no mundo. O homem bufou e respondeu que Ajut estava enganado, pois ele ainda estava vivo. Mas o gigante rebateu rapidamente, afirmando que o tempo do homem estava chegando ao fim. Ajut admitiu que, se o homem tivesse percebido seu verdadeiro potencial mais cedo e dedicado todo seu esforço ao treinamento, ele teria se tornado um grande obstáculo para os planos dos gigantes. O homem, no entanto, permaneceu calmo. Ele sabia que havia levado uma vida desastrosa. O gigante não precisava lhe dizer isso. Ele apenas queria que ele se calasse e morresse. Ajut sorriu e reconheceu que o homem era um grande ser humano. Mas no fim, alertou: seu mundo seria engolido pela luz das estrelas e desapareceria. O homem sabia que não podia mudar o passado. Agitado pela dura batalha, ele começou a se lembrar de tudo que viveu com seus companheiros. Lutaram juntos, lado a lado, e um a um, foram caindo. Agora, restavam apenas memórias. Ele olhou para um de seus companheiros caídos e fechou-lhe os olhos. Você deveria ter sido esperto e fugido. Em vez de ficar de joelhos e morrer como um tolo, o pensamento atravessou sua mente. Ele se perguntou: por que a aura da espada mais forte do Império foi desviada pelos gigantes e por que apenas sua espada havia funcionado contra eles? Se não fosse por isso, não haveria um soldado disciplinador à frente, e seus companheiros não teriam morrido primeiro. Infelizmente, ele não tinha essa resposta. De repente, uma voz conhecida ecoou pelo campo de batalha. Alguém pedia ajuda. O homem ficou em alerta, surpreso. Ele se levantou, ignorando sua exaustão, e partiu em busca da pessoa que falava. Ele não podia acreditar que ela ainda estava viva. Com enorme esforço, ele finalmente a encontrou. Uma mulher uniformizada estava encostada em uma pedra gravemente férida. Ele ficou aliviado por vê-la viva, mas logo percebeu que ela havia perdido o braço direito. Grande Commandant Edison, murmurou. Com um sorriso zombeteiro, perguntou como alguém que estava no comando havia terminado daquele jeito. Ela, por sua vez,
retrucou que o cabo Ronan também não estava exatamente ileso. A expressão da mulher ficou séria. Ajut está morto? Perguntou. Ronan assentiu. E o matei. O corpo dele não está longe daqui. Ao ouvir isso, Adesanya soltou um suspiro de alívio. Um peso pareceu ser retirado de seus ombros. Algumas lágrimas escorreram por seu rosto. Ela agradeceu a Ronan. Ele ficou em silêncio por um momento, apenas observando. Ronan pergunta a Adesanya se ela ouviria seu pedido, já que estava tão grata. Ele fala sobre a limpeza dos soldados disciplinares. De acordo com os regulamentos, seus corpos são abandonados ou queimados. Mas ele quer que, nesta ocasião, os restos mortais de seus companheiros sejam bem tratados. Ela responde que não tem certeza se conseguirá, pois Ronan parece estar mais vivo que ela. Então, Adesanya sugere que seria melhor se ele cuidasse deles pessoalmente. Quando Ronan ia dizer que não podia, começou a tossir intensamente. O comandante disse que ele estava mais vivo que ela, mas a verdade era que ele poderia morrer a qualquer momento. Ronan acrescenta que estava apenas brincando. A maior parte de seus dias foi assim, sem ter feito muita coisa, e agora sentia que era injusto morrer dessa maneira. Adesanya então pergunta se há algo que ele gostaria de fazer, caso sobrevivesse. Ronan responde que tem muitas coisas que quer realizar, mas no momento, a única coisa que lhe vem à mente é a academia. Ele confessa ao comandante que o gigante bastardo disse algo que o incomoda, mas o mais importante é que o desejo de sua falecida irmã era que ele fosse para a academia. No entanto, logo se lembraria de que iria encontrar sua família preocupada. Adesanya diz a Ronan que quando a chuva cessar, o grupo de busca poderá encontrá-lo. Mas o Ronan interrompe, dizendo que sabe que é uma causa perdida. Ela só diz coisas desnecessárias e sem sentido. Pouco depois, são surpreendidos ao ver que a tempestade parou de repente. Ronan se vira. Preocupado, uma figura enorme surge flutuando no céu, com suas 8 asas características. Para piorar, a criatura não estava sozinha. Um grande número de gigantes apareceu. Confuso, Ronan pergunta a quem são eles e de onde vieram. Um último grande grito a faz reagir. Ele pergunta o que ela está fazendo, pedindo para se controlar e usar telecinese para atacá-los. Alguazem. Ele está frustrado, porque sua espada não pode alcançá-los do chão. Ronan pergunta à comandante se ela não pretende lutar nessa situação. O terror começa a tomar conta de Adesanya, ao perceber que os 3 gigantes não eram o fim. Ela murmura que no final, falhou em salvar o mundo pela 3ª vez. E o pior, com apenas uma última chance, não consegue pensar em uma solução. Perdida em seus pensamentos, não escuta os gritos de Ronan. Incrédula, Adesanya questiona se ele realmente quer enfrentar aqueles inimigos. Ao que Ronan responde sem hesitar, claro que o sim é melhor do que ficar parado e reclamar. Mesmo que vá morrer, ele não pretende partir sem antes lutar contra aqueles bastardos. Ele pergunta o que foi que ela colocou em sua boca. Adesanya então sussurra algo que apenas ele consegue ouvir. Suas palavras deixam Ronan surpreso. Ele não consegue acreditar no que ela está dizendo. Questiona o significado daquilo em meio a uma situação tão crítica. As palavras e atitudes de Ronan deixam Adesanya surpresa. Mesmo naquela situação desesperadora, ele não desiste. Ela então se lembra de quem ele realmente é. Foi graças a ele que conseguiram chegar até ali. Pensando nisso, toma uma decisão e decide apostar tudo. Chamando Ronan, coloca a mão sobre seu ombro. Ele diz que está ocupado com o inimigo, mas ela não o deixa terminar de falar. De repente, algo em seus lábios o surpreende. Ronan fica completamente confuso, mas logo percebe que ela passou algo para ele. O grande comandante Adesanya, ignorando sua reação, sorri e pede a ele que, se voltarem a se encontrar, diga a ela para não fazer nada estúpido e que, acima de tudo, ele se torne um alfaiate. Diz que fez muitas coisas em sua vida, mas nada disso realmente importou. Ronan arregala os olhos, lentamente lembrando-se do que aconteceu. De repente ele se levanta apressado, chamando pela comandante, mas sua voz se esvai ao perceber que está em outro lugar. Mais precisamente, em um prado próximo a uma cidade. Ronan observa um rio onde algumas crianças brincam e toca a grama verde ao seu redor. Sua boca se abre em choque. O jovem Ronan reconhece esse lugar. É sua cidade natal. Ele realmente voltou ao passado. Ronan
medita sob a sombra de uma árvore. Agora entende que as palavras do grande comandante eram verdadeiras. Naquele momento, quando ela se aproximou e tocou seus lábios, passou a ele um orbe azul brilhante. A Desan disse que aquilo era um orbe do retorno no tempo. Foi assim que no passado, ela conseguiu ascender de simples alfaiate à posição de grande comandante. Mas havia um limite. O orbe só permitia que o portador voltasse um total de 4 vezes. A Desan já o havia usado 3 vezes, restando apenas uma última chance. Por essa razão, ela decidiu passá-lo a Ronan, pois acreditava que ele era a chave para matar os gigantes e impedir a destruição do mundo. Ela disse a ele que precisava se tornar mais forte, e que, acima de tudo, estava feliz por saber que ele também tinha esse desejo. Ela disse a ele que, se quisesse aprender, deveria ir para a Academia Filion, um lugar repleto de pessoas excepcionais. Ela tinha certeza de que isso seria útil para Ronan. Por fim, ela pediu que, caso se encontrassem novamente, ele lhe dissesse para não fazer nada estúpido e se tornasse um alfaiate. Ela havia feito muitas coisas, mas nada assim. Mesmo naquele momento, Ronan ainda não conseguia acreditar que realmente havia voltado no tempo. Em um ato desesperado, começou a bater a cabeça contra a árvore, tentando se convencer de que era apenas um sonho. No entanto, se aquilo fosse real, se ele realmente tivesse retornado ao passado, ele não fazia ideia do que poderia fazer sozinho. Foi então que algo lhe ocorreu. Se esse era de fato o passado, ele poderia ver sua irmã mais velha, Ronden, novamente. Tomado pela emoção, começou a correr pelas ruas da cidade, ansioso. Se ele realmente havia voltado, bastava ir um pouco mais longe para reencontrá-la. No entanto, sua atenção foi desviada por um grupo de garotos que atormentavam outro menino, pendurado de cabeça para baixo em uma árvore. Ronan percebeu que aqueles encrenqueiros continuavam os mesmos do passado. Mas então, notou algo curioso. O garoto não estava preso por uma corda, mas sim suspenso por magia. Uma habilidade tão rara e valiosa, normalmente encontrada no campo de batalha. Era improvável em uma cidade pequena como aquela. Foi então que Ronan se lembrou. Naquela época, essa pessoa também estava na cidade. Enquanto isso, uma garota ruiva usava sua magia para manter o menino suspenso, inquieta com a situação. Ela se perguntava até quando continuariam com aquilo, pois, a esse ritmo, algo ruim poderia acontecer. O garoto suplicava para que parassem, explicando que não tinha dinheiro porque havia gastado tudo em remédios para sua mãe. Mas isso não importava para os agressores. Para eles, se ele queria ser um bom filho, deveria ter conseguido mais dinheiro. Um dos valentões ordenou que a garota aumentasse a altura, para que a vítima ficasse ainda mais no alto da árvore. A ruiva hesitou, explicando que, se o fizesse, um deslize poderia resultar em um ferimento grave ou até na morte do menino. O loiro, impaciente, desdenhou de sua preocupação. Afinal, não era ele quem estava de cabeça para baixo. Ele sugeriu que a garota ruiva, testasse sua habilidade pegando o garoto antes que ele caísse, o que a aterrorizou. Ela começou a questionar por que as coisas haviam chegado a esse ponto. Será que havia sido um erro aprender magia? Tudo o que queria era mostrar que era boa em algo também. Eu sabia que deveria recusar, mas estava com medo. Reunindo coragem, tentou timidamente pedir que parassem. Antes que pudesse terminar sua frase, Ronan interveio, ordenando que cessassem imediatamente, pois poderiam matar o garoto. O loiro, irritado, voltou-se para e questionou se ele realmente ia parar, só porque Ronan disse. Aquilo frustrava. Ignorando a provocação, Ronan se dirigiu a e perguntou onde ele havia aprendido telecinese. O menino respondeu que aprendera por conta própria, utilizando um grimório barato comprado de um vendedor ambulante. A resposta surpreendeu Ronan. Era difícil acreditar que, tivesse alcançado tal nível de habilidade, apenas com um grimório simples. Ronan refletiu que se tivesse a ajuda de talvez pudesse se mover quando fosse capturado pelos gigantes. Seus pensamentos foram interrompidos pelo som de uma lâmina cortando o ar. Ele ficou surpreso ao ver que o garoto loiro empunhava uma espada longa, ameaçando-o com raiva. O valentão acusou Ronan de estar sendo arrogante demais, e afirmou que da última vez, só havia perdido de propósito. Mas naquele dia, corrigiria isso. Ronan, despreocupado, olhou para a espada e se perguntou
onde o garoto teria conseguido uma arma tão cara, percebeu que, apesar da postura do loiro ser horrível, ele possuía força, algo que bastava para se sobressair, em uma cidade pequena como aquela. Porém, contra ele, isso não seria suficiente. O loiro ficou inquieto ao ver Ronan desviar com facilidade. Por sua vez, Ronan notou que, mesmo estando em um corpo mais jovem, a luta continuava a mesma. Ele poderia aplicar tudo o que havia aprendido como soldado disciplinar. O loiro, tentando manter a pose, afirmou que Ronan apenas tivera sorte. Ele garantiu que se certificaria de que Ronan não conseguiria sequer levantar uma colher pelo resto da vida. Ronan respondeu com um sorriso sarcástico, dizendo que sabia que tinha sorte hoje, mas que sua vida sempre fora marcada pelo azar. O loiro então ergueu a espada e exigiu que Ronan se ajoelhasse e implorasse por perdão. Se o fizesse, talvez, ele o perdoasse. Ele não esperava a reação da irmã, que afirmou que se fosse Ronan, ele conseguiria. Ronan, com determinação, respondeu que mostraria os resultados. Mas antes disso, ele não esperava mais que Azel estivesse ali. Ele explicou que seu nome era apenas Azel, e foi ele quem lhe disse que não o deixaria sozinho se ele não fosse. Ronan sugeriu que fosse melhor esquecerem aquilo, pois naquela noite estariam ocupados. Ele queria testá-lo com algo. Azel, confuso, perguntou sobre o que ele estava falando, e Ronan respondeu, de forma simples, que queria que Azel usasse telecinese para levantá-lo o mais alto possível. Claro, isso surpreendeu Azel, que não esperava um pedido tão repentino. Questionou por que ele faria algo tão perigoso, mas Ronan não via dessa forma. Ele insistiu que não morreria por aquilo, e que Azel não precisava se assustar. Então, Azel concordou e usou sua magia. Ronan ficou surpreso, pois era muito melhor do que imaginava. Apesar de ainda faltar altura e estabilidade, a sensação o lembrou do que aconteceu durante a Batalha de Aiu, quando a telecinese foi o que permitiu que Ronan lutasse em igualdade de condições contra aquele bastardo. Essa habilidade rara entre os bruxos, já raros por si só, significava que Azel se tornaria a chave para a luta de Ronan contra Holt. Ronan sorriu, dizendo que esse começo estava muito bom. Azel, começando a se sentir desconfortável, perguntou se poderia parar ali. Ronan pediu que ele esperasse mais um pouco, pois queria testar algo mais. Ele queria soltar sua magia. Algo que confundiu Azel, que se perguntou como ele faria isso. Percebeu que havia perdido o controle da sua magia, e que Ronan havia cortado sua conexão com Mana. Surpreso, Azel perguntou o que ele tinha feito, e Ronan explicou que se tratava de um movimento acrobático que dominava há muito tempo. Porém, Azel ficou perplexo, pois nunca tinha visto alguém cortar o mana de outro bruxo. Ronan pediu para ele deixar a questão de lado, já que também não sabia o motivo disso, mas que descobrir mais sobre essa habilidade seria uma das suas tarefas. Ele refletiu sobre o fato de que a espada dele funcionava assim, talvez por causa da habilidade de cortar mana. De qualquer forma, ele pensaria mais sobre isso depois. Agora, havia algo mais que Ronan precisava fazer. Azel, ainda confuso, perguntou o que poderia ser tão importante naquela hora da noite. Ronan, com um sorriso, respondeu que isso poderia ser a primeira página de sua biografia, o começo de um livro que seria o melhor da história do Império. Depois de algum tempo, os dois continuaram caminhando. Ronan revelou a Azel que planejava ir para a Academia Filian. Azel, surpreso, questionou se ele estava falando sério sobre essa academia. Ronan confirmou que era para lá que iria, e Azel insistiu, perguntando mais uma vez. Ronan, com firmeza, explicou que iria mesmo para a elite do Império. Azel então perguntou se ele não queria seguir esse caminho, mas Azel explicou que isso não era o problema. Ele comentou que Ronan tinha talento para artes marciais, estaria bem, mas Azel, se sentindo inseguro, disse que não sabia fazer nada, que era covarde e tímido. Ronan então questionou se Azel queria continuar vivendo dessa maneira, desperdiçando seu talento e se envolvendo com valentões. Essa era realmente a vida que ele queria? Ronan pensou que Azel possuía um lado bobo e covarde, que se tornava um perdedor que chorava por tudo e se assustava facilmente. Mas tudo bem, porque ele acreditava que Azel poderia mudar de agora em diante. O tempo que passava não poderia ser alterado, mas no futuro, Azel poderia se arrepender, assim como Ronan havia feito em sua vida passada. Após terminar seu discurso, Ronan perguntou se Azel
tinha mudado de ideia. Azel, corado, pensou que Ronan estava preocupado com ele, mas Ronan, rapidamente, disse que não forçaria nada, pois a decisão era dele. Se Azel quisesse voltar, poderia. Então ele disse que estava ocupado e continuou sua caminhada. Mas Azel o chamou, dizendo que também queria se trocar, e que iria para a academia Filian com ele. Prometeu que ensinaria a Ronan o que ele precisava saber. Por fim, disse que era a primeira vez que ele estava tomando uma atitude assim. Ele afirmou que começariam com o primeiro obstáculo para a masculinidade. Isso era exatamente o que Ronan havia planejado. Mais tarde, os dois se depararam com uma fogueira. Azel, nervoso, perguntou a Ronan quem tinha começado o fogo. Ele perguntou se aquele seria seu primeiro obstáculo, e Ronan confirmou que sim. O oponente era um Goblin da Lua, líder do seu grupo. Azel perguntou o que Ronan achava disso, e ele sorriu, dizendo que seria o melhor oponente para mostrar suas habilidades. O Goblin da Lua era uma espécie que havia surgido naquela área. As pessoas geralmente os diferenciavam dos Goblins comuns pela pele amarela e pelos corpos deformados. Porém, a característica mais peculiar dos Goblins da Lua era sua obsessão por ouro e outros tesouros. Eles frequentemente emboscavam comerciantes, roubavam seus bens e depois reuniam esses tesouros para realizar um festival durante as noites de lua cheia. Como naquela noite, Azel compreendeu que por isso estavam ali, para roubar o tesouro. Ronan confirmou com um sorriso malicioso, dizendo que ficariam com tudo naquela noite. Azel comentou que nunca tinha ouvido falar de Goblins realizando festivais, mas Ronan respondeu que tinha seus meios de saber, embora não pudesse explicar o motivo, já que os tinha visto em sua vida passada, enquanto vagava sem rumo. Azel pensou que bastava usar telecinese para mover todo o tesouro para a mochila, enquanto aqueles homens dormiam. Era simples, ele achava. No entanto, Azel responde que não é tão fácil quanto parece. Ele se questiona o que aconteceria se cometesse um erro e eles acordassem. Isso seria um grande problema. A ideia o assusta muito, e ele imediatamente diz a Ronan que aquilo é extremamente perigoso, que eles deveriam repensar a situação. Mas Ronan o interrompe, chamando-o de covarde, e então explica que, para entrar em Filian, eles precisam de duas coisas imediatamente. A primeira é dinheiro, pois tem que pagar taxas de ensino exorbitantes, e a segunda é a experiência prática. O dinheiro é um problema, mas o segundo ponto é mais importante. Afinal, Filian é repleto de aristocratas que receberam treinamento de elite desde o nascimento. Para derrotar esses caras, só há uma maneira: ganhar experiência, arriscando a vida. E esses Goblins são o oponente perfeito, pois eles podem conseguir dinheiro e experiência ao mesmo tempo, matando 2 coelhos com uma cajadada só. Ronan então pergunta a Azel se ele tem uma ideia melhor, mas como não há uma solução fácil, Ronan assume que a decisão está tomada, dá um tapinha nas costas de Azel e diz que começarão imediatamente. Momentos depois, os pedaços do tesouro dos Goblins são cuidadosamente colocados nas mochilas, e o transporte do tesouro continua a noite adentro. Azel repete o processo diversas vezes, e parece exausto. Ronan observa com satisfação, enquanto o tesouro vai sendo empilhado. Ele menciona que aquela era a última mochila, e ambas estavam cheias. Ele já havia dito a Azel que experiência era o mais valioso, mas a verdade era que Ronan não tinha muita confiança nele. Eu esperava que ele se acostumasse com sua habilidade tão rápido. Melhor do que eu imaginava. Ele encontrou um bom lacaio. Agora que as mochilas estavam cheias, ir à hora do pet. Não havia mais nada a ser feito ali. Eles voltariam para casa antes que algo desse errado. No entanto, naquele momento, 2 jovens corriam pela floresta, perseguindo uma criatura voadora. Ronan e Azel ouviram os gritos dos 2, chamando a criatura para parar. Ronan se perguntou o que aqueles homens estavam fazendo no meio da noite. Infelizmente, o barulho acordou o Goblin da Lua. Ele se vira, vê o baú do tesouro aberto, e nota que seu tesouro desapareceu. Furioso, grita que foram ladrões. Seus companheiros acordam, perguntando onde está o tesouro. Eles começam a verificar os arredores, e percebem algumas presenças próximas. São os 2 que estavam se esgueirando. O plano falhou. Azel empalidece de medo. Ronan percebe que as coisas estavam indo bem demais para ser verdade. Ele então pergunta o que eles farão agora. Azel sugere deixar as mochilas para trás e fugir,
Mas Ronan se recusa. Eles não têm como pagar as mensalidades. Não tem outra forma de conseguir o dinheiro. No entanto, Acel acredita que isso não é o mais importante. Os Goblins estão indo em sua direção. Ronan, calmo, pensa que sua espada longa é feita de um aço barato, com aquele peso e dureza que suportará cerca de 15 ataques, e eles são aproximadamente 30 Goblins. Ronan se coloca à frente de Acel para protegê-lo, preparando-se para enfrentar os ataques. Ele faz os primeiros 15 ataques, restando apenas 14 para o próximo. Ronan acredita que este será o último, e observa que não foi tão ruim. Acel, incrédulo, mal consegue acreditar no que acabou de ver. Ronan decapitou 3 Goblins, com uma única ação. Com um único golpe, Ronan cortou seus inimigos. E quando o restante deles veio em sua direção, ele simplesmente desapareceu por um momento, reaparecendo em um piscar de olhos. A cena se desenrolou como um espetáculo. Ronan falou com Acel para fazê-lo voltar à realidade, e ele se desculpou. Mas não precisava se preocupar. A única coisa que ele precisava fazer agora era apressar-se e pegar suas coisas. Era hora de voltar para casa. Minutos depois, ambos começaram o caminho de volta. As mochilas estavam visivelmente cheias, o que tornava o trajeto cansativo. Ronan havia imaginado que a viagem seria mais confortável, mas nada parecia sair como o esperado. Seus músculos doíam até por conta de cortar alguns Goblins. E ele supôs que isso fosse porque ainda estava crescendo. Quando chegasse em casa, ele planejava treinar muito mais. Acel, então, perguntou sobre o grito que ouviram antes. Foi quando alguém gritou agitado na floresta. Ronan se perguntou, por que alguém faria tanto barulho no meio da noite? Quando encontrassem essas pessoas, ele as faria pagar por complicar ainda mais a situação. Já estava farto. Ele comentou, o que você acha dessa floresta? Parece amaldiçoada, com tantos bastardos por aqui. Os homens que causavam o tumulto apareceram diante deles. Eles se mostraram surpresos ao perceber que eram crianças. Aproximaram-se, pedindo desculpas pelo que aconteceu. Contaram que ouviram algo sussurrando à distância e pensaram que fosse um monstro. Quando olharam mais de perto o conteúdo das mochilas de Ronan, se arrependeram de quase matar uma pessoa. Perguntaram se estavam feridos, mas Ronan observou que não conseguiam esconder o olhar nos olhos. Ele queria que parassem de agir e respondessem de forma mais direta, Quem, Iram. Os meninos ficaram surpresos com a atitude de Ronan. Um deles se aproximou e se apresentou, dizendo que eram de Caliboro, um grupo infame. Acel reagiu rapidamente, usando sua mão invisível para ajudar Ronan, deixando o outro homem paralisado. Ronan, surpreso com a ação, perguntou quem ele era. E o homem, confuso, quis saber se estava morto. Ronan confirmou que não deixaria uma pessoa viva que tentou matá-lo. Ronan explicou que, se os homens eram de Caliboro, um grupo que comete todos os tipos de crimes, desde caça furtiva até tráfico de pessoas, não poderia deixá-los vivos. Ele pediu a Acel para parar de fazer barulho e pegar suas coisas. Foi então que a bolsa de repente começou a se mover. Acel presumiu que fosse um animal sequestrado. Ao abrirem, eles encontraram um pássaro. Mas o que deixou Ronan surpreso foi que ele tinha penas azuis. Era a primeira vez que ele via um pássaro assim, e Acel também nunca tinha visto algo semelhante. Ronan percebeu que o pássaro estava com uma algema nas pernas, um sinal claro de que fora capturado por Caliboro. Ele se lembrou que aquele grupo usava algemas para perturbar o mana dos prisioneiros e restringir seus movimentos. No entanto, isso era raro e geralmente reservado para criaturas fantásticas. Ele deduziu que aquele pássaro deveria ser uma dessas criaturas. De repente, uma voz surgiu de um círculo mágico, comemorando a ativação da magia. Acel se assustou, mas Ronan reconheceu que era uma comunicação mágica. O pássaro, ao sair da bolsa, explicou que seu nome era Varen e que ele era o guardião dos Marpes, uma instituição dedicada ao estudo de animais fantásticos. Ele pediu desculpas por ser rude, mas estava aliviado por finalmente conseguir se comunicar com o pássaro. Ronan, então, explicou que ele e Acel estavam apenas passando pela floresta quando se depararam com os sequestradores e salvaram o pássaro. Varen ficou extremamente grato, mas também se preocupou com a possibilidade de os sequestradores terem sido confundidos com pessoas boas. Ele não sabia como retribuir, mas Ronan garantiu que não precisava de nada em troca. Em vez disso, ele perguntou
Como poderiam devolver o pássaro à sua casa? Varen garantiu que, uma vez libertado das algemas, o pássaro dos sonhos, como era chamado, tinha um instinto de retorno e saberia como voltar para casa. Quando Ronan liberou a criatura, ela bateu as asas com esforço, e Varen explicou que o pássaro estava pedindo para levar uma pena antes de ir embora. A pena serviria como uma bússola que direcionaria o pássaro de volta a ele. Ele sugeriu que Ronan fosse até os Marpes, e quando chegasse lá, poderia visitar Varen para pagar a dívida. Ronan observou o pássaro voando rápido, e Acel, curioso, perguntou sobre a pena. Alguns dias depois, um comerciante examinava uma joia com grande interesse. Duon Carabel, o comerciante, ficou impressionado com a peça e ofereceu 20 moedas do ouro. Ele mencionou que, finalmente, tinha encontrado alguém que compreendesse o valor do item. Ao contrário dos outros comerciantes que eram golpistas, Ronan, com um sorriso, comentou que finalmente havia encontrado alguém que não estava tentando enganá-lo. Duon ficou lisonjeado e perguntou se havia mais algo que Ronan gostaria que ele avaliasse. Ronan, curioso, pediu para dar uma olhada em outro item. Era algo que ele não planejava vender, mas queria saber mais sobre o que era. Naquela noite, o pássaro de Varen deixou um ovo atrás de si. Ronan inicialmente pensou que fosse feito à mão, mas depois percebeu que era uma criação incomum, provavelmente um subproduto de uma criatura fantástica rara. Duon, após uma análise cuidadosa, sugeriu que poderia ser algo valioso. No entanto, Ronan não tinha certeza do que era, e Duon sugeriu que ele o avaliasse em um lugar especializado. Enquanto isso, Ronan e Acel planejavam prestar o exame de admissão em Filian, mas não sabiam muito sobre o processo. Duon comentou que sua filha também faria o exame e que ela poderia ajudá-los. Quando ela chegou, ele a apresentou. Maria, a filha de Duon, cumprimentou os dois e perguntou o que estava acontecendo, expressando surpresa ao ver que eram os mesmos que haviam feito um grande negócio recentemente. Então, seu pai chama sua atenção pela forma como ela fala com eles. Duan pede desculpas, explicando que sua filha cresceu no comércio e, por isso, é muito direta. Acel diz que tá tudo bem, mas o problema é com Ronan. Ele se aproxima, perguntando se é realmente Maria, a que usa Z como segundo nome. Ela confirma, embora não saiba como ele soubesse disso. O que parece estranho para Ronan, eles realmente se parecem. Mas a pessoa que ele conhece quer fazer outra pergunta, então ele pede que ela se aproxime. Com curiosidade, ela se aproxima, e Ronan pergunta se talvez ela tenha aquilo ali embaixo. Ela se questiona se ouviu direito. Aquele cara perguntou se ela tinha aquilo ali embaixo. Ronan comenta que, não importa como ele a olhe, ela não parece ter aquilo. Ele se pergunta se Duan tem outro filho do qual ele não sabe. Maria manda ele calar a boca, e ao dar um tapa nele, um sentimento familiar surge. Aquela pessoa. O golpe de Maria Zen. Quando Ronan era um soldado disciplinar em um lugar chamado Arme Marlon. Maria era responsável pelos suprimentos, com uma ética de trabalho impecável e uma personalidade acessível, conseguindo se dar bem com todos, sem hesitação. Maria era uma pessoa impressionante. Quando o assunto sobre os membros masculinos surgia, Maria ficava estranhamente chateada, e tinha um hábito peculiar de dar tapas nas pessoas. Naquela época, Ronan estava curioso sobre o motivo, mas nunca teve a chance de perguntar, até que se encontraram novamente. E agora, essa chance parecia finalmente chegar. Maria morreu antes dele. E pensar que ele encontraria a resposta aqui. O conde, Maria era na verdade uma mulher. Ela vê que ele está rindo, e supostamente, um tapa não foi suficiente, então se prepara para dar outro. Ronan ordena que a garota pare. Ele age assim porque permitiu que ela o batesse uma vez, reconhecendo que estava errado. Ainda assim, Maria o acerta com uma cabeçada. Ela tentou, e ele responde ao comportamento dela. Acel e Duan ainda a assistem, enquanto os dois continuam se desentendendo. Mais tarde, Acel se pergunta o que há de errado com esses dois. Eles estavam brigando até recentemente como se quisessem se matar. Observando a cena, Maria entende que há algo que eles deixaram para trás e que deve ser usado. Ronan pede para ela dar uma olhada, perguntando se está tudo bem. Se não estiver, ele pensa em comprar algo novo. Para surpresa de Aiel, os dois parecem se dar bem agora. São 3 espadas e uma varinha mágica. Maria pergunta, por que deixaram 3 espadas? Deve ser difícil carregá-las. Ronan diz que ele as carrega,
apenas no caso de ela precisar de alguma. Maria, de forma um tanto rude, pergunta sobre a condição das espadas. Ela responde que não está tão ruim, mas essa espada de ferro negro é a melhor das três. Esse material é resistente e é muito procurado por cavaleiros renomados. Ela não sabe como trata suas espadas, mas provavelmente não quebrará. Ronan lembra do ferro negro, material que sua própria espada já foi feita no passado. Maria comenta que a varinha tem uma boa pedra mágica incrustada, presumindo que a gracinha ao lado dela seja uma maga rara. Quando Maria pergunta sobre o tipo de magia que Azel usa, ela responde que é telecinese. Maria fica surpresa e comenta que, se Azel fizer isso bem, ela pode conseguir a licença. Ronan e ela são os problemas. Maria pergunta sobre a técnica que ele mostrará durante o exame prático. Ela explica que para entrar em Filian, há um exame prático onde ele precisa impressionar os professores e demonstrar suas técnicas. O exame teórico é difícil, mas não tanto quanto o prático. Dizem que, se for bem no prático, ele passará. Em outras palavras, se não provar seu valor, deve esquecer entrar na academia. Ronan pergunta o que as pessoas normalmente demonstram, e Maria explica que a maioria dos nobres usa as técnicas secretas de suas famílias. Já a maioria dos artistas marciais e candidatos demonstra suas técnicas de luta com mana. O que surpreende Ronan, ele não sabia que crianças que usavam espada naquela idade podiam usar mana, mesmo não sendo mágicos. Maria explica que, se for sobre futuros alunos de Filian, é um fato que eles devem ser capazes de sentir seu mana consistentemente e usar Low-M Combat. Isso e Boziko. Ronan, com uma expressão confusa, pergunta se não é parecido com usar aura. Decepcionada, Maria percebe que está falando com alguém que também pensa em entrar em Filian, mas não sabe nem o que é mana. Ela admite que, de certa forma, aura é um tipo de mana, mas a diferença entre os dois é como o céu e a terra. Mesmo aqueles com talento reconhecido, que treinam por no mínimo 10 anos, mal conseguem desenvolver um poder iluminado inato. Esse é o poder da aura. Agora Ronan começa a entender um pouco melhor. Ele os conheceu no campo de batalha, e de vez em quando, eles se gabavam de serem usuários de mana e usavam poderes incomuns, Eram e Ratuntes. Mas também eram muito poderosos, embora, claro, morressem quando eram cortados. Maria interrompe as explicações e propõe que comecem. Ela acha que Ronan aprenderá mais rápido usando seu corpo, em vez de sua mente. Ronan acha que ela ainda é jovem, e fica um pouco surpreso. Quem diria que as habilidades de Maria impressionariam tanto? Ele pensa que para sua idade, ela já é bem forte. E também usa 2 espadas com habilidade. Para Ronan, é difícil confirmar isso, pois ele não consegue ver claramente. Mas provavelmente foi isso que ela quis dizer quando falou sobre lutar usando mana. Maria, sem entender muito o que está acontecendo, estava convencida de que derrubaria Ronan com um único movimento. Seu plano era intimidá-lo, fazendo-o desistir do exame. No entanto, ao perceber a extensão do poder de Ronan, fazer isso pareceu muito mais sensato do que deixá-lo ir e ser humilhar. Contra todas as expectativas, Ronan estava superando sem nem usar mana, demonstrando um poder imenso. Para ela, isso não parecia possível. Ronan pergunta o que ela está pensando, alertando-a para não tentar bloquear aquele ataque, mas sim evitá-lo. Maria reconhece que foi por pouco e também dá crédito a Ronan, reconhecendo que ele tem algo especial. Ele responde que o mesmo pode ser dito dela. Além de sua habilidade com mana, a jovem tem um talento natural para esgrima. Ela precisa trabalhar no equilíbrio, mas, se conseguir melhorar, os resultados serão impressionantes. Esse é o conselho do mestre. Maria, porém, não está disposta a deixar Ronan ir embora tão facilmente, pelo menos. Não, sem que ele lembre da promessa que fez. Ele, por sua vez, está mais interessado que ela cumpra o que prometeu, esperando que ela se recorde de que deve pagar 3 vezes o valor da espada. Maria se questiona como foi possível quebrar a espada, mas Ronan repete que ela agora está em dívida com ele pela arma. Uma voz tímida interrompe os 2 rivais. Azel, com uma expressão de "eu sei como você se sente", parabeniza Maria pela luta, achando-a impressionante. No entanto, Ronan não o deixa continuar e o chama, alegando estar muito cansado. Azel, prontamente, atende a ligação e retorna com seu parceiro,
indo procurar o pagamento pela espada. Maria, por sua vez, recebeu os candidatos com livros detalhados, provas práticas e explicações anexas, todo um material de estudo elaborado com base nas provas da Academia Filian. Ela escreveu tudo para ajudá-los, já que tem apenas um mês para se preparar e fazer o exame de admissão. Ronan questiona por que ela está se dando tanto trabalho para ajudá-los, esperando que não seja uma armadilha. Maria o convida a se acalmar e confiar nela, afirmando que tanto Ronan quanto Azel realmente gostariam do material de estudo e, por pura boa vontade, o acesso ao material será gratuito. Ronan, então, aceita. Maria gostaria de ensiná-los pessoalmente, mas tem alguns compromissos a cumprir e precisa partir. Ela confia a Ronan a responsabilidade de cuidar de seus próprios estudos e faz um compromisso, Elfalher. Ela quer que ele se lembre de que, depois de todo o trabalho que teve escrevendo as anotações, ele se arrependerá de não ter se empenhado. Ronan diz para Maria não se preocupar com ele e focar melhor em sua própria preparação para a entrada na academia. Maria se despede, prometendo se encontrar com ele novamente na capital, no dia do exame, e recomenda que ele não pule nenhum livro. Ronan ainda sente que precisa treinar seu corpo, que considera fraco. Além disso, a preocupação com os estudos, pela primeira vez de forma séria, adiciona mais responsabilidade à sua vida. Há muitas coisas para fazer. De repente, mesmo com tudo isso, ele não se sente tão mal. Quando volta para casa, a rotina diária de Ronan permanece mais ou menos a mesma, mas aos poucos, o jovem começa a mudar. Ele se senta para comer com sua irmã, Iril, e na verdade, se empanturram juntos. Comemorando o fato de Ronan estar com tanta fome e de conseguir consumir todas aquelas calorias extras, Ronan viaja pelos arredores da cidade e passa o tempo caçando monstros, o que aos poucos melhora sua resistência. Para Ronan, isso era apenas mais um dia de treinamento, mas na realidade, ele estava aniquilando todos os monstros ao redor. Finalmente, chega a hora de estudar a teoria menos algo que ele nunca pensou que faria. Como soldado disciplinar, ele desprezava até mesmo aprender as boas maneiras à mesa. No entanto, ele se dedicou para tentar se preparar para o exame, mesmo sem saber exatamente como seria. Um mês se passou, e finalmente, o cenário dessa história é Balan, a capital imperial. Para ser mais preciso, é uma área particular de Balan, conhecida como o núcleo do maior instituto acadêmico do Império, o município da Cidade Branca. Azel não consegue acreditar que finalmente chegaram lá. Para ele, Filian é uma cidade maravilhosa, uma verdadeira obra de arte. O jovem se emociona com a beleza de tudo ao redor. Porém, Ronan, com um tom impaciente, pede que ele se mova e pare de ficar parado no meio da rua, observando a cidade como um aldeão. Ronan ordena que Azel se apresse, ou eles se atrasarão para o exame. Azel se desculpa, mas Ronan sente que há algo mais que ele quer dizer. Então, pergunta o que está acontecendo. Azel responde, duvidoso, que não é nada, mas que simplesmente está se acostumando a vê-lo dessa forma. Um mês se passou, mas parece que Ronan cresceu muito nesse tempo. Ronan responde que não sabe do que Azel está falando e pede que ele pare de balbuciar bobagens e siga em frente. Enquanto caminham, Ronan começa a refletir e se pergunta se o mestre espadachim Sven, chefe da família Grancia, famoso por sua maestria com a espada, estaria lá. Sven tinha mais ou menos a mesma idade que Ronan, então ele imagina que poderia encontrá-lo no exame. Embora o jovem diga a si mesmo que isso não é algo importante, Azel interrompe seus pensamentos. Curioso sobre a pena do pássaro azul que Ronan salvou, ele aponta para o dono do pássaro, e Ronan, ao perceber o que Azel quer dizer, explica que empacotou a pena antes de sair, pois se lembrou de que o homem tinha dito que morava na capital. Ronan está esperando para visitá-lo depois do exame. A pena é adequada para o andar superior. Uma voz interrompe o momento, dizendo que as coisas nunca são fáceis. Parece um reflexo da falta de hábito de ensinar. Talvez o homem devesse voltar a ser um explorador. Ele interpreta que seu pássaro Marpis está tentando lhe dar coragem, e concorda com ele. Há muito o que fazer aqui. Afinal, ele ainda tem que recompensar a pessoa que salvou Marpis. O professor de zoologia de Filian, Baren Panir, um homem-leão, sugere abrir as janelas e,
otimista. Até levanta a possibilidade de que o salvador de Marpes possa aparecer naquele mesmo dia. Se for esse o caso, ele gostaria que essa pessoa fosse bem-vinda. Porém, ao se aproximar das janelas, uma voz fala do outro lado. É Ronan, que fica surpreso ao ver que as janelas se abriram sem precisar bater. Ao reconhecer Marpes, ele assume que Baren é seu dono. O professor Baren, confuso, vê as pessoas paradas em sua janela, no andar mais alto, e pergunta o que estão fazendo ali. Ronan diz que o barulho das janelas o assustou. Azel, por outro lado, acredita que teria sido mais conveniente subir as escadas. Baren confronta os jovens, preocupado que queiram levá-lo embora. Marpes reconhece imediatamente a pena e faz suas deduções, concluindo que eles devem ser os salvadores do pássaro. Agora, Baren se sente culpado por como tratou os salvadores de Marpes. Ele pede desculpas a ambos, mas Ronan insiste que não há necessidade disso, e continua dizendo que, se pensarem bem, a culpa é toda de Ael, por insistir em passar pelas janelas, em vez de subir as escadas. Ele repreende Ael, dizendo que foi Ronan quem pediu para ele usar telecinese, porque não queria subir as escadas. Ael pede silêncio, e então, Ronan comenta que não esperava que Baren fosse um homem-leão. Eles são uma espécie selvagem rara, e além de ser o dono do pássaro azul, Baren é também um prestigiado professor da Academia Filian. Baren fica surpreso com eles, pois não imaginava que fossem candidatos a entrar. Ele admite que, se soubesse antes, teria escrito uma carta de recomendação para os dois, mas como o exame é hoje, perdeu a oportunidade. Baren diz que, mesmo assim, eles devem confiar em si mesmos, e caso não sejam aprovados, ele ainda pode escrever uma recomendação para eles. Ronan interrompe a proposta, dizendo que precisa perguntar algo ao professor. Com pouco tempo, ele questiona se Baren sabe o que é aquela coisa que o pássaro azul deixou cair antes. Baren, curioso, explica que é um ovo de pássaro do sonho. Embora Ael pareça incrédulo, perguntando como Marpes poderia deixar algo assim com dois estranhos, Ronan não entende a importância e acha que é normal um pássaro por um ovo. Baren insiste que isso é notável. Marpes não é qualquer pássaro. Ele é um pássaro do sonho. O mais fascinante é que, ao contrário de outros pássaros, não se sabe o que sairá desse ovo. Baren explica que quando um pássaro do sonho põe um ovo, ele absorve o mana ao seu redor, ou, em casos especiais, o mana de uma pessoa específica. O ovo pode se incubar de maneira única, dependendo do ambiente. Por exemplo, se o ovo for posto perto de um vulcão, o pássaro nascerá com o poder do fogo. Baren revela que o ovo de Marpes é extraordinário, contendo várias cepas de mana, misturadas como metais derretidos em uma fornalha. Com pesar, Baren admite que não sabe o que há dentro do ovo. Ronan, impaciente, vai até Marpes e pergunta onde ele estava se escondendo para deixar um ovo tão peculiar. Baren, rapidamente, pede a Ronan que aceite a responsabilidade de cuidar do ovo, garantindo-lhe que o professor está tranquilo com a ideia. Ronan, embora disposto a aceitar, quer ter certeza de que Baren está confortável com isso, afinal, o ovo é um tesouro raro. Baren confirma que é extremamente valioso. Um pássaro do sonho só põe um ovo em toda a sua vida, e Marpes confiou a ele o único ovo que já gerou. O que, segundo Baren, é um sinal de que o pássaro sentiu algo especial por Ronan e seu grupo. O professor acredita que deve respeitar o desejo de Marpes. Ronan aceita o pedido, curioso para ver o que surgirá do ovo. Quando o tempo do exame se aproxima, e a questão do ovo está resolvida, Ronan sugere que é hora de irem embora. Baren os impede, dizendo que finalmente encontrou o presente perfeito para ajudá-los a chocar o ovo. Nenhum deles sabe exatamente o que é. Algum tempo depois, no local do exame prático, no edifício central do Forte Galerion, eles aguardam na sala de espera. O conselheiro informa que o candidato número 111 acabou de terminar sua prova e chama o número 112 para entrar. Em seguida, será a vez de Ronan. O espadachim observa que estão sendo feitos a esperar e busca apoio de Maria, que responde que a espera é metade da batalha em qualquer prova. Ele pergunta por que ela está vestida daquele jeito, visivelmente desconfortável. Maria explica que queria se vestir adequadamente para a ocasião. Filian é uma cidade que atrai muitas pessoas de todo o império. A maioria de famílias ricas
e ela quer não parecer uma novata nos negócios. Por outro lado, ela lamenta que Ael não esteja com eles, referindo-se ao mago que faz o exame, em uma área separada. Ela espera que Ael não esteja por perto. O candidato número 112 sai da sala, dizendo que estragou sua chance. O conselheiro encerra o teste e chama o número 113. Maria, com confiança, incentiva Ronan a dar o seu melhor e a não ficar nervoso. Ele, por sua vez, lhe pede para lembrar do que ela disse semanas atrás. Se ele fosse reprovado, Maria o faria se arrepender. Ronan minimiza a ameaça e agradece pelo apoio, despedindo-se com a promessa de se encontrarem em breve. Enquanto observa as pessoas presentes, Ronan não pode deixar de admirar os professores de Filian, reconhecendo que são intimidadores. O que mais se destaca é o velho no centro da sala, o diretor da Academia Filian, Sevar Kier. Ao lado dele, há uma mulher com uma energia impressionante. Alguém que Ronan nunca havia encontrado antes. Ela é a instrutora de combate e mestre espadachim, Navir Rose. O candidato seguinte se apresenta, e o diretor também, mencionando sua patente. O espadachim comenta que é um prazer conhecê-lo. Quando é a vez de Ronan, ele se apresenta, e o diretor pergunta se Ronan já decidiu qual técnica irá demonstrar. Ronan responde que sim, mas avisa que não é nada ostentoso. Ele explica que sua técnica consiste em um corte rápido, algo que ele considera suficiente para derrubar um boneco de combate. Um dos professores, aparentemente cético, questiona a escolha de Ronan, afirmando que sempre aparecem candidatos como ele, que subestimam o boneco encantado e acabam se saindo mal. Outro professor especula que Ronan vem do interior, e que isso pode explicar sua ignorância. Eles comentam sobre o boneco, que, embora pareça simples, é capaz de resistir a muitas auras, e possui uma função de autorrecuperação rápida, graças à engenharia mágica sofisticada. Enquanto os dois professores fofocam sobre o que aconteceu com Sven, um espadachim renomado que quase não conseguiu arranhar o boneco, Ronan se prepara para sua demonstração. Os professores continuam a rir, mas Kivar, o diretor, começa a se incomodar com a falta de respeito dos colegas. Ele sente que essa não é a maneira de agir diante de um candidato. Quando ele observa Ronan, porém, seus temores desaparecem e a curiosidade se apodera dele. Ele fica intrigado com a enorme quantidade de poder que Ronan emana. Quando Ronan faz sua demonstração, um corte preciso e decisivo, os professores ficam atônitos. Um deles, sem palavras, não esperava que Ronan realmente quebrasse o boneco com um simples corte. O outro professor, igualmente surpreso, pede a opinião do diretor, mas Kivar, impressionado, está mais interessado em descobrir quem é esse jovem e onde ele aprendeu tal técnica de espada.